Brace the rudders! Raise the sails! Raise the sails! Captain, an unidentified ship is approaching. Over. Roger. Wait, is that an Enterprise sales solution? Reach sales professionals, not professional sailors. With LinkedIn ads, you can target the right people by industry, job title, and more. Start converting your B2B audience today. Spend $250 on your first campaign and get a free $250 credit for the next one. Get started today at linkedin.com/campaign. Terms and conditions apply. Quando eu abri os olhos, eu vi dedos se mexendo perto de mim. Aquilo me assustou muito e eu dei um pulo para trás, batendo na parede do meu quarto. A parede é essa que fazia divisão com o quarto da minha mãe. E já pressionando meu corpo contra a parede, assustado, aí sim eu coloquei meu campo de visão para cima e vi ali a criatura que estava dentro do meu quarto. Mas aí aparece uma nova pessoa, né? Uma pessoa nova entrando nessa história, uma colega de sala. E aí ela esperou no momento que não tinha mais ninguém próximo. E no caminho, indo para o McDonald's, ela falou assim, olha, eu vou te contar agora algumas coisas. Você pode não acreditar, mas eu vou te contar assim mesmo, pela nossa amizade, porque eu não vou continuar na escola, né? Eu entrei na escola por um motivo. Eu não sou aluna, eu não sou estudante. E eu queria te contar que eu entrei na escola para investigar uma pessoa. Olá, flutuante, seja bem-vindo de volta à nave. No episódio de hoje você conhece o Bruno e em sua história ele afirma categoricamente: nós somos observados e é sim possível fazer contato. Então eu sou Zero, seu anfitrião, e essa é a fita número 121 dos Relatos Flutuantes. Explicáveis ou não, relatos ufológicos surgem aos montes, a cada dia, hora e minuto. Quantos deles você conhece? E quantos casos sequer são relatados? Ajeite seus fones de ouvido e esteja preparado para experimentar um deles agora. Eu sou o Bruno Torres, eu nasci em São Paulo, mas hoje em dia eu resido em Divinópolis, Minas Gerais. Eu tenho 40 anos, eu me formei como psicólogo na PUC Minas em Belo Horizonte e sou mestre em educação. E talvez é essa conexão com a educação que me traz uma identificação muito grande com tecnologia em geral e a possibilidade que a gente tem hoje de ter acesso à informação e, consequentemente, conduzir pesquisas de formas das mais infinitas possíveis. Minha conexão com a ufologia, ela é bem antiga, né? Quando eu era criança, até então eu não sabia o porquê desse meu gostar, eu já me identificava com todos os assuntos. Eu era uma criança dos anos 80, é claro, então meu acesso era muito restrito, a gente ainda não tinha internet, mas a gente conseguia ver as coisas através da TV, ou então através de jornal, de algumas mídias, mas eu acho que o principal, que é o que conduz a gente aqui hoje também nesse podcast, os relatos, né? Eu tive a sorte de ter conhecido pessoas muito interessantes na minha infância, na minha adolescência, pessoas que trouxeram para mim relatos, casos que me instigavam. Me instigavam tanto que na minha adolescência eu cheguei a criar grupos de amigos na época de pesquisa ufológica. Cheguei aí no interior, na cidade dos meus pais, em Raul Soares, Minas Gerais, fazer pesquisa de campo, sair literalmente com uma prancheta na rua perguntando as coisas para as pessoas, querendo saber se elas tinham avistado algo. Naquela época era até interessante porque eu descobri que quando a gente perguntava se havia visto um disco voador, as pessoas sempre riam e falavam que não. Porém, se eu perguntasse de luzes no céu ou então alguma bola de fogo, aí sim a resposta era positiva. Ou seja, era mais a forma de perguntar, né? Mas a casuística sempre existiu, principalmente em Minas Gerais.
Quando aconteceu o caso Varginha, talvez a coisa se popularizou mais, né? E aí alguns amigos me procuravam já de cara, falavam assim, Bruno, você viu? Porque na época eu já tinha esse interesse, né? Já demonstrava isso. E depois de todas essas minhas pesquisas e de falar com tantas pessoas, eu acredito que quando a gente está aberto ao fenômeno, existe mais possibilidade de algo acontecer conosco. Eu costumo brincar disso até com clientes meus, amigos meus, que falam, poxa, mas já aconteceu muita coisa com você, no sentido de viagem. Ué, quem viaja mais vai ter mais chance de coisas boas e ruins acontecerem com ele, né? E assim também funciona em qualquer lugar de pesquisa, qualquer campo de atuação. Então eu acredito que um pesquisador, um ufólogo, que está indo a campo e fazendo vigílias, por exemplo, ele tem muito mais chance de ter um avistamento, né? E eu acredito que foi isso que aconteceu comigo na época, no início ali daquelas pesquisas. Na verdade, eu estava aberto a qualquer tipo de coisa, contanto que fosse com viés um pouco mais científico. E eu comecei a frequentar diversos locais, diversos lugares, diversos grupos em Belo Horizonte na época, tentando entender um pouco do que cada lugar estava falando e o que cada lugar tinha a me acrescentar. E na época haviam grupos de estudos de projeciologia, que seria no caso de projeção astral, por exemplo. Um grupo, por exemplo, se encontrou no Parque das Mangabeiras, que é um parque em Belo Horizonte muito bonito, né, no alto ali. E eu fui para lá, e aí o grupo tinha uma proposta de se fazer projeção astral, de técnicas para sair do corpo, por exemplo, coisa que na época eu tinha minhas dúvidas. Depois com a psicologia tive mais dúvidas ainda, mas na época eu queria tentar, queria saber o que acontecia, né? E se vocês acreditarem ou não, na época eu conseguia fazer, né? Não sei se eu estava alucinando ou não, mas eu conseguia ter um certo controle na hora de se fazer uma projeção astral. Então, com certa frequência, eu me via fora do meu corpo, conseguia passear pela minha casa, voltar para o corpo. E isso virou muito constante, assim, todos os dias, todas as noites, eu já sabia exatamente a técnica, como eu deveria ficar, a posição do meu corpo, a respiração, enfim, virou uma constante. Até que um dia, eu ainda morava com meus pais nessa época, ao tentar fazer uma projeção, algo me atrapalhou, eu escutei uma respiração dentro do meu quarto. E aquilo, por mais treinado que eu estivesse, por mais corajoso que eu dizia ser, aquilo ali me travou na hora. Eu parei a técnica, voltei a mim, né, a consciência, e continuei escutando aquela respiração, criei coragem e abri os olhos. Quando eu abri os olhos, eu vi dedos se mexendo perto de mim, perto do meu campo de visão. O quarto estava escuro, então a primeira coisa que eu vi foram os dedos se mexendo. Aquilo me assustou muito e eu dei um pulo para trás, batendo na parede do meu quarto. A parede essa que fazia divisão com o quarto da minha mãe. E já pressionando meu corpo contra a parede, assustado, aí sim eu coloquei meu campo de visão para cima e vi ali a criatura que estava dentro do meu quarto. Era uma criatura muito típica do que hoje a gente chama de um Grey. Ele tinha uma cabeça enorme, mas eu não conseguia olhar para outro lugar que não fosse os olhos, porque os olhos me chamavam muita atenção. Olhos grandes, olhos escuros, e me deixou completamente em pânico. Teoricamente, em vários momentos eu já tinha brincado com amigos meus que se acontecesse algum dia algum tipo de contato, eu tentaria conversar, eu perguntaria, eu tiraria dúvidas, perguntaria de onde era, por que estavam ali, qual que é a história relacionada a humanos, mas naquele momento a única coisa que eu senti, talvez ainda por ser muito novo naquela época, foi pânico, né? Não consegui expressar nada, não consegui falar nada. Se alguém perguntasse se talvez tenha algum certo tipo de controle sobre mim, creio que não. Acredito que foi eu mesmo que realmente de tanto medo travei meu corpo, travei as mãos, travei os pés, o meu braço travado na parede, tudo de medo. E aquela criatura, eu pude escutar ainda um pouco da respiração, os dedos se movendo, e isso durou alguns segundos, né? Talvez no máximo 1 minuto. Tentei gritar minha mãe, tentei gritar alguém. A única coisa que eu consegui fazer foi bater na parede com o braço, para gerar barulho para ela escutar no outro quarto.
E aí, nesse momento que eu estava muito em pânico e bati na parede, essa criatura começou a literalmente desmaterializar. Uma coisa que, falando assim, talvez soe até um pouco como ficção científica, mas foi exatamente o que aconteceu, então não tenho outras palavras para usar, né? Aquela figura começou a literalmente se transformar em um tipo de pó dourado. E aquilo, para mim, eu nem sei explicar, né? Mas a única coisa que eu pude fazer foi pular para o chão. E enquanto eu estava no chão, do lado da cama, aquela criatura que estava ao meu lado e se transformando em pó foi subindo para o teto do meu quarto. E eu vendo aquele pó subindo, e eu tentei de novo bater na parede para alguém me ouvir. Só que era no meio da noite e ninguém me escutou. Quando aquele pó literalmente desapareceu pelo teto, eu fui engatinhando para a porta, abri a porta, saí correndo e bati no quarto dos meus pais e relatei tudo o que estava acontecendo. Minha mãe já era uma pessoa que acreditava mais nesse tipo de coisa, pediu para eu me acalmar, falou que eu não dormiria no meu quarto, que era para dormir no quarto dela. Meu pai não era muito, não acreditava muito nisso, mas mesmo assim ele viu que eu, pelo menos assim, ele sentia que eu achava que estava falando a verdade. Se era verdade, ele não tinha como saber, né? Mas ele apoiou também, eles colocaram um colchão no quarto deles e naquela noite eu não dormi no meu quarto mais. E completamente em pânico, né? No dia seguinte eu não sabia o que fazer, não sabia se contava para alguém, só que o medo foi tão grande que a única coisa que eu pensei foi: não quero mais mexer com ufologia, eu não estou preparado, não dou conta. E esse talvez tenha até sido um dos motivos de eu ter procurado a psicologia depois como um curso. Tentar entender se de alguma forma eu poderia ter alucinado, se poderia ter sido minha imaginação, ou até mesmo um estado de sono ali, de uma paralisia de sono, porque eu estava fazendo uma técnica de projeção. Teoricamente, agora falando, eu acredito que talvez todos nós, de alguma forma, somos observados, né? Isso é uma crença minha atual. E de que, por talvez estar fazendo essa projeção com certa frequência e conseguindo fazer isso todas as noites e tudo mais, e já expressando um desejo de comunicação, talvez eu tenha sido como um farol, né? Talvez eu tenha sido como um farol para essa entidade vir e tentar se comunicar. Ou qualquer outro tipo de coisa, né? Realmente não sei. Mas fato é que aconteceu e eu não tive maturidade emocional naquele momento para lidar com isso, né? Então esse foi o momento de virada, talvez, que eu decidi que eu iria abrir mão. E aí, com isso, vieram conversas com minha mãe, e de conversas com minha mãe, ela também me ajudou a lembrar um medo que eu tinha quando criança. E aí sim, talvez agora as peças comecem a se encaixar. Eu lembrei que quando eu era criança, eu tinha um medo muito grande de dormir no meu quarto, porque eu sabia que depois que as luzes se apagassem, eu tinha uma sensação que eu não estava sozinho, que eu não estava seguro dentro do meu quarto. E eu tenho a lembrança vívida até hoje de ver a cidade ficando pequena e as estrelas surgindo ao meu redor, no caso estrelas distantes mesmo, e a cidade de São Paulo, na época que eu morava criança, ainda era em São Paulo, da cidade ficando lá embaixo, como se eu estivesse sendo tirado do meu quarto à força. Eu lembro de ter um amigo imaginário, só que eu não lembro do rosto desse amigo, eu não lembro de como era, mas eu lembro que ele aparecia no meu quarto, né? E que ele não respeitava as leis da física no sentido de parede e tudo mais. E se hoje alguém me perguntar se desses dois relatos eu tenho certeza do que eu vi, eu tenho certeza do que aconteceu. Agora, se foi uma alucinação ou não, aí já é um outro papo. Se foi uma alucinação, desde então, que eu saiba, eu não alucinei novamente com outra coisa no sentido extraterrestre. Em vigílias depois, né, em outros momentos, depois que eu já estava de volta a acreditar e me abrir novamente para isso, já tive avistamento de luzes no céu, já tive avistamento entre amigos também, que outras pessoas estavam junto comigo. Mas o meu lado psicólogo ainda duvida, apesar do meu lado que teve aquela experiência, saber que aconteceu. Então eu estou aberto às duas coisas. Se alguém me provar que realmente foi a minha imaginação e como isso aconteceu dentro de um processo biológico, químico, eu vou agradecer.
mas talvez até como Fox Mulder falaria em Arquivo X, eu quero muito acreditar, porque eu acredito que a gente não está sozinho no universo. Alô, aqui é o Zero mais uma vez e antes de desligar o seu rádio, saiba que nós estamos enviando essas mensagens há muitos anos. E caso você queira saber um pouco mais do que está acontecendo aqui na nave, pesquise por Relatos Flutuantes no Spotify. Nossa tripulação está aguardando ansiosamente aqui em cima. E até lá, não se esqueça, nós somos uma nave.